Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, logo no primeiro capítulo, a partir do verso 18, vamos ler até o verso 21, 4 versículos da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo que ela nos ensina, pela direção que temos dela, pelo alimento que ela é para a nossa vida, Pai. Não é só de pão que vivemos, mas das palavras que procedem de tua boca, elas nos alimentam e nós precisamos esta manhã ouvir a tua voz, receber este alimento, a verdade que liberta, Pai, que mostra o caminho, e é nesse caminho que nós desejamos andar. Por isso te pedimos em oração, fale conosco agora nesse momento de ministração da tua palavra. Que eu seja, Senhor, um instrumento em tuas mãos. Para isso eu preciso da unção do Espírito Santo, que te peço nesse momento esteja sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor e muitos aqui possam ouvir a tua voz nesse lugar. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esse texto do apóstolo Pedro, ele faz aqui um resumo para a gente de como é a salvação em Jesus Cristo. E o que a Bíblia vai mostrar para nós essa manhã, através de alguns textos, inclusive este, é que a salvação, ela é um plano de Deus. Ela foi concebida no coração de Deus. E isso talvez muita gente não entenda. Por que falamos de salvação, né? Alguma pessoa pode pensar assim: ser salvo? Mas ser salvo de quê? Eu me sinto tão bem, tão seguro, não me acho em perigo, né? Por que eu preciso de salvação? E da onde veio essa ideia? Eu queria dizer para você que isso foi criado no coração de Deus. Porque o homem pecou, e a partir do pecado do homem, o homem precisa de salvação. Porque o pecado gera a morte, o pecado está em oposição ao plano de Deus. O plano de Deus é a vida eterna, assim Deus criou o homem para que vivesse eternamente, mas com o pecado entrou a morte no mundo, é o que nos diz a Bíblia, e a partir desse momento a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o mesmo versículo menciona que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, apesar de ser cruel o pecado e produzir a morte, Deus produz a vida eterna através da salvação, salvação dos meus pecados. E tudo aquilo que é planejado, normalmente é feito com cuidado. Não é algo que foi impensado, não é algo de improviso, não é? É algo que foi bem feito e bem planejado. Se você pensar direitinho, tudo que é planejado, normalmente sai melhor. Até quando o planejamento é para o mal, né? A pessoa que planeja o mal, ela faz o mal de forma mais eficaz. Tanto que no próprio meio jurídico, quando um crime é planejado, é chamado premeditado, a sua pena é maior, porque ela não foi fruto de uma reação impensada, mas houve um planejamento, não é? E isso é também verdade em relação ao plano de Deus. Foi um plano, houve um planejamento para a nossa salvação e Deus a planejou nos mínimos detalhes. E como diz o texto de Pedro no versículo 20, falando de Jesus, ele diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo,
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro traz aqui uma doutrina muito importante ser compreendida pelos cristãos. Jesus não veio ao mundo apenas quando nasceu de Maria. Segundo diz a palavra de Deus, ele já existia. Ele já é pré-existente, mesmo antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, disse, façamos o homem, veja, no plural. Já estava ali representado o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. O apóstolo Paulo diz que tudo foi feito por ele, por meio dele, sem ele nada do que foi feito realmente seria valor. Então, Jesus está presente até na criação. Então não é a partir do seu nascimento, mas como diz Pedro, já antes da fundação do mundo, mas manifesto, ou seja, se tornado conhecido nos últimos tempos, por amor de vós. E é o que diz a Bíblia lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por amor, Deus se manifesta. O Verbo se faz carne. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, né? Então já estava lá no princípio, a palavra. Mas a palavra se tornou carne em Jesus. Para quê? Para a salvação do homem. E por quê? Por causa do amor de Deus, que amou o homem, mesmo esse homem pecador, que merece, por causa do seu pecado, a morte. A morte é um merecimento do homem, porque o pecado é um erro, e todo erro ele é punível. Então, a morte ela é uma consequência esperada do pecado. Mas o amor de Deus vai contra a morte e oferece a solução para o homem pecador, que é em Cristo encontrar a salvação. Então, o plano mostra o cuidado, o amor, o zelo de Deus por nós. Poderia ter nos abandonado à própria sorte, como talvez muitos de nós faríamos com alguém que peca contra nós, quando alguém nos faz mal. É da natureza humana desprezar essa pessoa. Ah, me fez mal? Agora que se vire, né? Me fez mal? Tomara que se dane, que aconteça uma coisa ruim com ela. Essa é a natureza humana. Deus poderia também dizer assim, eu te dei tudo, te dei um paraíso, te dei uma vida maravilhosa, um mundo maravilhoso, e você resolve me obedecer? Agora se vire aí com seus problemas. Mas o amor de Deus é tão grande, que Deus então faz um plano de resgate, um plano de salvação, por amor, por zelo, por cuidado de Deus conosco. Por isso Pedro então diz no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Tudo que há nesse mundo é corruptível. Tudo que há nesse mundo experimenta deterioração ao longo do tempo. Tudo se desfaz ao longo do tempo. Isso é o significado dessa corrupção, como prata ou ouro. Prata e ouro, coisa que nós tanto damos valor, na verdade, também se corrompem com o tempo. Então, Pedro está dizendo que não é como coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados. Olha a ideia de salvação. Houve um resgate, porque o homem no pecado está aprisionado no pecado e nas suas consequências. Por isso que a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, porém Deus nos dá vida com Jesus. Então, há um resgate, a salvação é tratada assim, você foi resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ele diz que é uma herança de pecado para toda a humanidade, essa herança vem lá de Adão. Então os nossos pais nos ensinaram no pecado, e se nada for feito, nós reproduzimos esse pecado na vida de nossos filhos, de nossos descendentes, e assim vamos vivendo, transmitindo essa doença maligna, contagiosa, de geração a geração, que é o pecado. Por isso Pedro nos fala nesses termos, nós aprendemos de nossos pais. Talvez alguém diga, meu pai me ensinou muita coisa boa. Sim, pode ter sido ensinado muita coisa boa para você, mas a herança do pecado também te foi passada.
Então, os nossos atos de bondade não superam a nossa dívida em relação a Deus com relação ao pecado. Então, por isso, Pedro diz aqui, você foi resgatado do fútil procedimento que você recebeu como um legado de seus pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Não é pelo ouro, pela prata que você foi pago o seu resgate, mas o seu resgate foi pago, segundo ele, pelo precioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Mais valioso do que ouro, mais valioso do que prata. Será que é isso que as pessoas entendem quando ouvem os crentes falando de salvação, quando nos ouvem falando sobre Jesus? Será que há essa percepção e nós ensinamos isso para elas? Você é pecador, você tem uma herança de pecado que te foi legada através das gerações, e não é ouro nem prata, não é boa obra, não é boa ação, não é algo que você faça, conquiste ou compre que vai resgatar a sua vida. Você só será resgatado por algo muito mais precioso, que é o sangue de Jesus. Por isso, muitos não entendem por que Jesus morreu e o que eu tenho com isso, né? Alguém pode dizer, o que eu fiz, né? Mas é essa a realidade. O sangue foi derramado porque era a única coisa preciosa que poderia pagar o preço do resgate meu e seu, do resgate de toda a humanidade. Como diz Pedro no verso 21, por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ele gerou fé no nosso coração, que nos liga novamente a Deus. Por isso, amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer. Está envolvido então a fé, a crença, o acreditar que ele de fato morreu pelos meus pecados e que o seu sangue é precioso o suficiente para pagar o preço do meu resgate, porque eu estava preso, aprisionado nos meus próprios pecados. Então, eu tenho fé em Deus, e ele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também há de me ressuscitar, porque esse corpo morrerá, mas o meu espírito viverá para sempre na presença de Deus. Como prometeu Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Foi a pergunta que Jesus fez. Então, o que Pedro está nos falando é a respeito desse plano. Esse plano perfeito e maravilhoso. E esse plano, ele não começou, como disse o próprio Pedro, agora, mas ele é antes da fundação. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Leia comigo lá no livro da Origem, em Gênesis, no capítulo 3, para nós entendermos um pouco como esse plano foi concebido. No versículo 6 e 7 do capítulo 3. Aqui está a narrativa do erro e do pecado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui está a narrativa do pecado. E veja que o primeiro efeito do pecado foi a vergonha. Perceberam a nudez e sentiram vergonha, que antes não existia, que antes não era percebida, que antes não fazia parte da vida, porque a vida estava no paraíso, a vida estava cercada de todos os benefícios dados por Deus. Mas a primeira das consequências da desobediência, que é o significado também do pecado, foi que veio a vergonha. Veio então a vergonha sobre aqueles que pecaram. Então houve também a primeira tentativa de resolver o problema. Veja, a primeira tentativa é humana. Veio a vergonha, o verso 7 diz então que eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é isso, irmãos? Isso é a tentativa do homem
de resolver o problema do pecado. Nunca tiveram vergonha de nada, mas agora, pecando, tem vergonha. Ora, eu tenho vergonha e não posso viver com vergonha. Então eu vou dar um jeito. Eu vou fazer uma roupa, eu vou produzir uma solução para cobrir a minha vergonha. Então, é a primeira tentativa de produzir a própria solução. E essa tentativa acompanha o homem desde então. Até hoje, as pessoas tentam dar a sua resposta para o pecado. Ou elas dizem que o pecado não existe e vivem do jeito que querem, pecando cada vez mais, fazendo o que dá na telha e no coração, muita gente opta por isso, não é? Ou ela até reconhece o pecado, mas ela imagina que de alguma forma ela pode resolver o problema. Ela pode pagar o pecado fazendo alguns sacrifícios, né? De repente se retalhando, de repente fazendo algumas promessas, de repente alguns exercícios espirituais, ou então fazendo boas obras, ajudando os outros, dando dinheiro, fazendo caridade. De alguma forma ela tenta tirar de si a culpa e a vergonha. Desde o Éden que isto vem acontecendo, e a primeira tentativa foi logo de Adão e Eva de produzirem a solução por eles próprios. Só que o problema do pecado não será solucionado por nenhum de nós. Nenhum ser humano tem o poder de resolver esse problema, nem de pagar o preço do resgate. Como Pedro disse, mesmo prata, mesmo ouro, coisas valiosas são corruptíveis, não seriam suficientes toda a prata, todo o ouro do mundo para pagar o preço do seu resgate. Então, como você vai pagar isso sozinho? Como você produzirá o suficiente para pagar o preço do seu resgate? Não é possível. Não há uma solução que seja humana. E Deus, sabendo disso, ainda no capítulo 3 de Gênesis, veja lá agora o versículo número 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, Deus então apronta já com uma solução, já fazendo algo a mais do que eles tentaram fazer. Deus tem sempre a solução. Deus tem sempre o melhor caminho por nós. E veja o que acontece. A primeira tentativa deles foi produzir uma espécie de roupa com algumas plantas, não é? Foi o que disse o texto aqui. Eles pegaram folhas de figueira e destas folhas tentaram fazer algum tipo de roupa. Mas na solução de Deus, já há algo incrementado aqui. Deus faz uma vestimenta de quê, irmãos? De pele. Pele de quê? Pele de animal, né? Só tem pele algum bicho. Então, a resposta de Deus já é uma solução diferente. Ora, como tirar a pele de um animal para fazer uma roupa para mim? Dá para eu tirar a pele e o animal continuar vivo? Não dá. Não dá, né? Para que a pele fosse feita roupa, o animal teve que morrer. E aí você pensa, mas o que tinha o animal a ver com isso? Não é? Porque o pecado foi deles. Por que um animal inocente precisa morrer? Porque o sangue de um animal inocente precisa ser derramado para que resolva o problema de vergonha destes sem vergonhas. Não é? Por que isso tem que acontecer? Para cobrir a vergonha do homem, Deus já está mostrando um princípio que foi usado na vida de Jesus, e por isso Pedro, naquele texto inicial, vai falar do sangue de Jesus como o sangue de um cordeiro, um animal inocente, que é derramado em nosso favor. A analogia está completamente estabelecida. Lá no Éden, Deus faz uma pele, uma roupa de pele, um animal é morto, é sacrificado, um sangue inocente é derramado para começar a cobrir o problema da vergonha daquele casal. Então ele aponta para o que Cristo faria por nós na cruz do Calvário, como de fato aconteceu. E veja outra evidência em Gênesis de que o plano já estava pré-concebido por Deus há muito tempo. No versículo número 15
do capítulo 3, aonde estamos lendo, a Bíblia diz assim, como parte da sentença de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, a pronunciar a sentença sobre Adão, Eva e também sobre a serpente, a figura do mal de Satanás aqui representada, Deus também pronunciou uma sentença sobre Satanás, e na sentença ele diz: vai haver uma inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, falando da descendência da serpente, de Satanás. Satanás tem uma descendência também, até hoje estão perturbando por aí os seus demônios, né? Então haverá um problema entre a tua descendência, e ao se referir à mulher, ele não diz a descendência da mulher, seria o óbvio, o natural, da mulher, inclusive de Eva, todos nós descendemos, né? Ele não falou da descendência da mulher, mas ele disse no singular, uma inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Um descendente de mulher. De quem Deus estava falando ali? De Jesus. Do plano estabelecido já antes do pecado, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Da mulher nasceria o Verbo, se encarnaria e de uma mulher nasceria. E na sentença Deus diz assim para Satanás: esse descendente da mulher ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que mata uma ferida no calcanhar é uma ferida na cabeça. É na cabeça que é sério o problema, não é? Jesus destruiu as obras do diabo, é como diz a Bíblia. Mas o diabo de alguma forma tocou-lhe o calcanhar, o fez sofrer, não é? O fez ser maltratado, na expectativa de que seria vitorioso. O tentou no deserto para que ele fosse desqualificado. Apenas o feriu no calcanhar, mas Jesus esmagou a cabeça da serpente, e o poder que ela exerce sobre todos aqueles que ainda hoje estão sob o seu senhorio, mas podem ser livres, porque o sangue de Jesus foi derramado para a salvação de todo aquele que crê. E esse é o plano de Deus, a redenção pela morte. A morte que gera vida. O pecado gerou a morte, e a morte de Jesus satisfaz o princípio do pecado. Ele assume a culpa no meu lugar e no seu, e a morte dele, então, gera a vida em nós. Veja agora em Apocalipse, lá no final. Do Gênesis passamos ao Apocalipse. Apocalipse capítulo número 13, no versículo número 8. Diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Mais uma vez, agora João, que escreveu o Apocalipse, se refere ao Cordeiro de Jesus, dizendo que ele foi morto, e todos nós sabemos, Jesus foi morto na cruz, mas muitos de nós imaginam a cruz como um momento, mas a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, mostrando para você, concordando com o que disse Pedro e com o que eu afirmei aqui, que essa história é muito mais antiga do que você possa imaginar. Que a solução e o plano de Deus é muito mais anterior do que você possa conceber. Jesus já morria nos planos de Deus, antes mesmo do mundo ser fundado, porque Deus já sabia tudo que iria acontecer. Alguém diria, então por que não evitou isso tudo? Porque nos deu a liberdade de escolher. Se não houvesse a liberdade de escolher, você seria criado como um boneco, como um androide. Mas Deus te deu a liberdade de escolha, já sabendo das consequências, mas já também provendo a solução, já também proporcionando a cura através da morte do Cordeiro, mesmo antes da fundação do mundo, já planejada para que o homem tivesse saída, e a saída do homem se chama salvação. Então eu entendo também que Deus não é surpreendido por um problema,
para então procurar uma solução. Isso acontece conosco. Às vezes você é surpreendido por um problema e aí você vai atrás da solução. Mas eu digo a você, Deus não é surpreendido por nada. Deus não é surpreendido pelas nossas escolhas. Deus não é surpreendido pelas nossas decisões, sejam elas boas ou ruins. E Ele tem um plano para todas elas. Por isso, muitas vezes, a frase batida que nós dizemos, Deus tem um plano para você, essa frase ficou batida porque às vezes a gente diz isso sem nenhuma consequência, não é? Mas é verdade, porque Deus tem um plano para todos nós. Deus tem um plano para a humanidade inteira. E o plano de Deus é a salvação de todo aquele que crê e que recebe sobre si os efeitos do sangue precioso do Cordeiro, como disse o apóstolo Pedro no texto que nós lemos. A ciência de Deus é completa sobre todas as coisas. Não há um segredo no meu coração que Deus não conheça. Veja, Davi já sabia disso e ele dizia no Salmo 139, que eu quero ler com você um trecho dele, Salmo número 139, no versículo 14 ao versículo 18, ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Foi a maneira de Davi dizer que ele não consegue, com sua mente, entender a grandeza, a profundidade da sabedoria de Deus, da presciência de Deus, do conhecimento de Deus. E ele diz: o Senhor me conhece quando eu nem ainda era alguma coisa. Quando eu ainda era uma massa informe, o Senhor já me conhecia. E essa é uma verdade que todo homem deveria saber, porque nada foge ao controle de Deus. E o plano para a salvação é este e não tem outro, porque este foi o plano concebido. Mas você pode ficar insistindo em dar o seu jeito, em cozinhar, em costurar folhas de figueira, você pode continuar aí tentando de alguma maneira cobrir a sua vergonha, dar o seu jeito, mas não tem outro jeito a não ser o jeito que Deus proporcionou e que foi tão profundamente planejado e carinhosamente, em amor, concebido, para que eu pudesse simplesmente crer e ser salvo do meu maior problema, o meu pecado. Deus tem o controle de todas as coisas. Um versículo que eu cito aqui diversas vezes e quero ler contigo agora, em Romanos capítulo 8, no versículo número 28 até o versículo 30, está descrita esta verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus tem o seu plano escrito antes da fundação do mundo. Tem a direção, tem o caminho, cabe a mim seguir o caminho determinado. Não cabe a mim inventar um atalho, inventar um plano meu, um plano próprio da humanidade. Todo plano humano vai tender ao fracasso, mas os planos de Deus são eternos. Leia comigo agora Efésios capítulo 1, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do verso número 4 até o verso número 6, Paulo diz assim:
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, veja mais uma vez, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, a vontade de Deus, e para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Plano de Deus, em razão do seu amor, destinado a todo aquele que crê, para não perecer e ter a vida eterna e se tornar um dos eleitos, um dos escolhidos de Deus. Está aí diante do homem a escolha que é possível, o caminho que é eficaz, o caminho que conduz à vida. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem jeitinho, não tem um acesso humano. Esse plano está aí. E é o único que existe para me levar à salvação. É um plano antigo, revelado progressivamente ao longo da história. Como eu disse a você, começa lá atrás com a morte daquele animal que deu a pele para se cobrir a vergonha. Deus vai revelando paulatinamente a esse homem qual o plano da salvação, até, como diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, aí vem Jesus. Jesus não veio nem antes nem depois, veio na hora que teria que vir. E também não vai voltar nem antes nem depois, vai voltar na hora que Deus determinar. E está perto, mas não sabemos quando. Mas é tudo no tempo e na hora de Deus. E tudo isso você vai encontrar na Bíblia Sagrada. O plano de Deus revelando Jesus. Jesus nos sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus nos sacrifícios lá de Levítico. Jesus quando Deus pede Isaque a Abraão. Você encontra Jesus em tudo que está escrito na Bíblia, até na mobília do Antigo Testamento, lá do tabernáculo, você encontra referências, alusões a Jesus em toda a Bíblia. Isaías, Zacarias, Salmos, todo o Antigo Testamento apontando para Jesus, falando do sacrifício, falando da redenção de graça oferecida por Deus ao homem. Por isso, se você quer perdão do seu pecado, não há outra saída. Por isso, se você quer vida eterna, não há outra saída. Por isso, se você quer resolver o problema da sua vergonha, não há outra saída. Não há outro caminho, não há outro recurso que você possa invocar. O único caminho é Jesus, que morreu na cruz para salvar a mim e a você. E na cruz está o cumprimento de todo o amor de Deus. O amor com que nos amou a ponto de oferecer a Ele próprio como sacrifício pelos nossos pecados. Por isso, não vá além, nem fique aquém, mas simplesmente creia em Jesus e seja salvo. Creia em Cristo e seja salvo. Receba na tua vida os efeitos do sangue precioso, mais valioso do que ouro e do que prata, que pode pagar o preço do teu pecado, cobrir a tua vergonha e te reconciliar com Deus, trazendo salvação que você não vai comprar com nenhum outro procedimento, com nenhum sacrifício, com nenhuma atitude da sua parte. Salvação a gente não compra, salvação a gente recebe. E como é que a gente recebe, pastor? A gente se rende a Cristo. Ele ofereceu, Ele deu, mas eu recebo. Deus dá, mas eu preciso receber. Então você precisa individualmente, cada um por si, dizer assim: eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que pode perdoar os meus pecados. Eu me rendo a esta verdade. Eu a admito como verdade na minha vida e me submeto ao plano que Deus elaborou por mim. E aí você será salvo nessa vida. E quando essa vida acabar,
você viverá eternamente com Cristo, como é a promessa de Jesus. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Há alguém aqui essa manhã que quer se render a Jesus? Levante a sua mão onde você está, para que eu ore juntamente com você. Há alguém que quer entregar a sua vida para Cristo esta manhã e receber hoje a salvação que só Ele pode dar? Tem alguém aqui essa manhã querendo se render a Cristo? Fale agora, faça um aceno, levante a sua mão e vamos orar juntos. Não há? Amém. Deus sabe todas as coisas. Mas para nós, Pai, que ouvimos a Tua palavra, nós também, ó Deus, queremos ser firmados cada vez mais nessa verdade. Que ela por nenhum momento saia do nosso coração, que em nenhum momento haja qualquer confusão na nossa mente a respeito da salvação. Que a gente saiba que o plano é Teu, que a iniciativa foi Tua e que a única coisa que fizemos foi dizer sim, foi nos render, foi concordar com aquilo que o Senhor estabeleceu. E aqueles que são salvos nesse lugar, Pai Santo, eu te peço, fortalece com a verdade da Tua palavra, que essa verdade fique gravada nos nossos corações, para que quando nós formos falar da salvação para alguém, a gente saiba o que falar e a gente ensine da maneira certa. É o que eu te peço, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui presentes, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.